Direto da redação. Os debates. O primeiro debate amanhã na eleição para o governo do estado vai ser na Band. Está marcado para amanhã, sábado. E hoje é o último dia para que os partidos realizem convenções partidárias para homologação de candidaturas. Ou seja, partidos que têm candidatos a presidente da República, ao Senado, deputado federal, deputado estadual e governador, que são as eleições que estarão acontecendo agora em outubro. O prazo final para a realização de convenção é hoje, sexta-feira, dia 5 de agosto. A eleição, ela impacta na vida das pessoas. As pessoas, elas ficam mais suscetíveis às discussões, a brigas. Tem famílias que se dividem por causa de eleição, sabia? Tem eleição, escolha de candidatos diferentes. Irmão deixa de falar com o irmão, filho deixa de falar com o pai, com a mãe. É um negócio terrível. E tem uma análise de um psicólogo sobre esse ambiente e qual o real impacto que isso provoca, que o ambiente eleitoral provoca na vida das pessoas. Eu já estou com a Cláudia Freitas, que está comigo aqui, direto aqui do Rio de Janeiro, e com quem eu converso, ele está ao vivo do portal Eu Rio. Cláudia Freitas, bom dia. Eu tô com um problema aí com a Cláudia, hein? Cláudia Freitas, bom dia. Ela não está tendo ela não... vamos... Bom dia, Roberto. Agora sim, Cláudia. Tudo bem com você, Cláudia? Tudo bem, Roberto. Bom dia a você e a todos que estão ligados no Direto da Redação. E, Roberto, já estamos aí em contagem regressiva para o início dos debates políticos na TV. E entre os candidatos, né, a governador, os presidenciáveis, e com isso os ânimos ficam mais acirrados entre eleitores, membros e simpatizantes dos diversos partidos políticos. Além dessa polarização que nós estamos vendo, né, ainda tem alguns fatores que contribuem ainda mais para dividir as opiniões dos eleitores. E com isso, né, principalmente no ambiente virtual, começam as discussões, essas que você acabou de citar agora há pouco, né? E nós, em algum momento, a gente acaba se vendo aí envolvidos nesses embates e também, seja de forma direta ou apenas como observadores. Mas até que ponto essa situação, esse cenário, ele pode interferir na nossa saúde mental, emocional? Foi esse questionamento que nós fizemos ao psicólogo Matheus Vieira, que é especialista em relacionamentos, e ele nos explica uma série de circunstâncias que podem sim interferir no nosso emocional. A primeira pergunta que nós fizemos a ele foi a seguinte: esse comportamento mais agressivo que nós estamos vendo dos eleitores pode ter alguma relação com o período prolongado que nós tivemos de isolamento social em função da pandemia? Vamos ver o que ele respondeu. Quando a gente pensa se essas reações mais intensas que as pessoas vêm tendo por conta das eleições, do cenário político, se isso é algum reflexo do efeito da pandemia, a gente pode pensar que sim e que não. Porque a pandemia fez com que as pessoas se fechassem dentro de bolhas, dentro das suas casas, vivendo um universo que elas não viviam antes, lidando menos com as pessoas. Então, nesse sentido, a gente está reaprendendo a viver socialmente de alguma maneira. Por outro lado, desde sempre, mesmo antes da pandemia, cada pessoa é capaz de suportar um tanto de realidade, um tanto de verdade, um tanto de dureza da vida. Então, o quanto as pessoas conseguem reagir bem a essas questões políticas, ao contraditório, a pessoas que pensam diferentes dela, o quanto que ela vai brigar por isso, ou entender que existem pessoas que pensam diferentes e existe a possibilidade de conviver bem com isso
Isso é próprio de cada pessoa. Se a pandemia aumentou isso ou não, para algumas pessoas talvez sim, para outras só manteve o que elas já tinham como capacidade. Quando a gente pensa nos efeitos psicológicos dos debates com o tema de política, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, a gente tem que ter em mente se aquilo que a gente está se propondo é um debate, ou se eu quero apenas convencer o outro que eu estou certo. Porque no debate a gente está aberto ao contraditório. Eu apresento o meu ponto de vista, os meus argumentos, a outra pessoa apresenta o ponto de vista dela, os argumentos dela, e a gente discute ideias. Muitas vezes a gente se desgasta no que a gente chama de debate político, porque a gente quer colonizar o pensamento do outro, a gente quer mostrar que a gente está certo e a outra pessoa faz o mesmo com a gente. Isso é violento, então pode gerar inúmeras situações, desde frustração, porque eu não consegui convencer o outro e isso me irrita, ou até raiva, ansiedade, porque eu não consegui atingir meu objetivo, visto que ninguém quer discutir, apenas quer colonizar o pensamento do outro. Agora, quando a gente pensa sobre os danos que as fake news e os debates políticos podem fazer na nossa vida emocional, a fake news é um abuso por si só. É uma mentira, é uma inverdade que vem para violentar os fatos. E à medida que eu não tenho fontes seguras de informação, eu me permito ser violentado se eu tomo aquilo como verdade. Já os debates políticos e toda a esfera que os circunda também depende de que espaço eu dou da política na minha vida. O quanto eu me alieno, me anestesio, não quero saber de nada, e aí eu não sofro dano, mas eu também não me permito opinar propriamente dito como cidadão a respeito da política que nos governa, ou se eu permito que isso vá me governar e eu vou interagir, procurar saber muito sobre isso, o que também pode me afetar, porque a política também é feita de violência, de agressão, sobretudo quando a gente pensa em política partidária, onde é um partido atacando o outro. Então eu preciso entender até que ponto na minha saúde mental é importante que eu me interaja, que eu esteja a par dos fatos políticos, e até que ponto eu preciso me preservar para que eu não adoeça. E quando a gente pensa em maneiras de se proteger dos efeitos negativos que esses debates políticos podem causar na nossa saúde mental, é importante a gente pensar na máxima que a gente aprende com os nossos pais ou com nossos avós, que é o respeito. Respeitar o outro, a diferença de pensamento do outro. Não é porque ele pensa diferente de mim que eu sou melhor que ele. Mas além de respeitar o outro, é fazer valer o respeito com a sua pessoa. Não é porque você pensa diferente que você é pior. É essa diversidade, essa pluralidade da vida em sociedade que faz a vida ser tão rica, tão bela, tão diversa, onde existe possibilidades de crescimento e de melhorar a nossa vida. Agora, quando é difícil respeitar, quando você não consegue entender que o outro pensa diferente e que isso, enfim, não faz dele uma pessoa pior, e quando você não consegue se sentir respeitado, quando você se sente violentado por as suas crenças, por aquilo que você acredita, quando o assunto é saúde mental, vale procurar terapia, vale procurar um profissional da psicologia para que te auxilie nesse processo. Tá aí então, Roberto, a análise e as dicas do psicólogo Matheus Vieira, para que a gente possa atravessar esse período pré-eleitoral que causa tanta tensão, tanta expectativa, para que a gente possa atravessar esse período sem adoecer. Lembrando que no próximo domingo tem o início do debate entre os candidatos a governador e será transmitido pela TV Bandeirantes. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Cláudia Freitas, do portal Eu Rio. Bom dia, Cláudia.